Eu sou Jennifer Castelã de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sob um viés multidisciplinar, onde o direito, a arte, outras linguagens e saberes se entrelaçam. No episódio de hoje, vamos conversar sobre direitos autorais e inteligência artificial. Mas antes da gente começar, eu vou lembrar que você deve procurar o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá. Ative as notificações para você ficar por dentro de todos os episódios. Se você quiser também, pode nos acompanhar pelo Spotify. Ok? Então tá, vou fazer agora a apresentação dos nossos convidados especiais do dia. Estamos com Lisiane Odi. Lisiane Feiter Odi, e tem um sobrenome do meio, que agora tu vai dizer. Feiten Wingert Odi. Então. Feiter Wingert Odi. É pós-doutora em Direito e professora da Faculdade de Direito da URGS e autora do livro Direito e Arte, o Direito da Arte Brasileiro Sistematizado a partir do Paradigma Alemão. Gente, essa obra aqui, 10. Então, já está aqui, fica a recomendação. E conosco também, Marcelo Prates. O Marcelo, ele é doutor em computação e inteligência artificial pela URGS também, com publicações científicas nesta área e da ética da inteligência artificial. Ele também é artista experimental em arte generativa. Então, o pessoal aqui, super gabaritado para tratar desses assuntos, que eles vão nos explicar para a gente leiga, que nós somos. E vamos começar do começo. Queremos saber tudo sobre esses dois assuntos, inteligência artificial, direitos autorais, como se entrelaçam. Então, eu vou começar com a Lisiane. Bem-vinda, Lisiane. E o que são direitos autorais ou direitos do autor? Muito obrigada, Jennifer, pelo convite para tomar parte hoje nesse nosso encontro, nessa nossa conversa. Vai ser um prazer. Bom, os direitos autorais são um ramo da propriedade intelectual, né? A propriedade intelectual é o ramo do direito que se ocupa de disciplinar os direitos dos inventores, dos criadores, dos autores em relação às obras. E, no caso, os direitos autorais, eles dizem respeito a essas criações que são literárias, científicas ou artísticas. Então, não são aquelas criações que têm aproveitamento industrial e nem aquelas criações que não se enquadram bem em nenhuma dessas outras duas categorias. Nem é artístico, nem é industrial, é uma outra coisa. Então, o direito autoral, ele se ocupa de disciplinar os direitos que emergem dessa criação do autor, né, que precisa ter originalidade. E é uma criação artística, literária ou científica. Tá? No direito brasileiro, a gente compreende que essas criações, elas são produto da personalidade do autor. Então, a gente tem aqui um sistema jurídico que emana do direito francês, do direito europeu, e é bom lembrar que propriedade intelectual ela é territorial, né? Cada país tem o seu. E o nosso se aproxima do direito europeu do direito francês, no sentido em que considera o direito autoral como um direito que disciplina essa criação que é produto da personalidade do autor, uma criação que é artística, literária e científica, e a Lei de Direitos Autorais trata também de direitos conexos, que são aqueles direitos relacionados aos de autor, mas de uma certa maneira subordinados, como são os intérpretes, os executantes, os atores, atrizes, porque eles fazem a sua própria criação, mas em cima de uma criação concebida por outra pessoa. Entendi. Não sei se eu me estendi, se Não, foi claro. Tá ótimo. Vamos tomar aí por ponto de partida para a gente entender o que são esses direitos autorais. E aí, agora a gente vai perguntar para o Marcelo o que a gente pode entender, então, pela inteligência artificial e como ela pode interferir ou ser utilizada numa produção artística. Como é que é isso? Tá, perfeito. Então, eu costumo... Bom, a definição que é mais comumente aceita do que é inteligência artificial é... A definição que usam é que é a automação de tarefas que tradicionalmente são executadas por seres humanos, né? Mas eu costumo falar que essa definição é meio vaga, porque o conceito de tarefas que tradicionalmente são executadas por seres humanos é um conceito que está em constante transformação, porque a própria automação dessas tarefas
acaba mudando esse significado, né? Então, no contexto da computação, tu tem esse termo inteligência artificial como uma espécie de termo guarda-chuva que acaba abrigando várias áreas de desenvolvimento tecnológico que estão na fronteira, né, no limite do estado da arte, né, do que consegue ser feito. Então, a definição pessoal que eu uso é essa, né, que inteligência artificial, de certa forma, é como se fosse um termo chique que os cientistas da computação usam para estado da arte, né? Então, tu tem o caso de várias áreas da computação que hoje em dia estão estabelecidas e que já foram incubadas dentro da inteligência artificial no passado, né? Tu tem um exemplo que é, por exemplo, visão computacional, né? Então, quando tu usa, por exemplo, um software de reconhecimento de texto, né? De reconhecimento de transcrição a partir de um texto que está numa imagem que foi escaneada, hoje em dia a gente não, né, a nossa própria intuição enquanto, né, pessoas não é de que isso aí é uma tarefa de inteligência artificial, Mas né? mas seria. Já foi. Já foi entendido como. Já foi entendido como, né? Ela foi a tarefa que demonstrou a viabilidade de redes neurais, né? E de aprendizado de máquina, num certo sentido, lá há muito tempo atrás, né? Na década de 60, né? Mas hoje em dia a gente entende isso como uma coisa trivial, né? Então, conforme a automação ela vai avançando, ela vai deixando um rastro de tarefas que hoje em dia são consideradas triviais, mas que já foram a epítome da inteligência artificial, né? Entendi. Mas então, e daí, por causa disso, acaba sendo um termo que ele a cada momento histórico, ele representa algum tipo de técnica diferente. E hoje em dia, quando a gente fala de inteligência artificial, quando tu lê nas notícias, geralmente a gente está se referindo a aprendizado de máquina, né? Que é o tal do chat. O chat seria um exemplo, né? E eu acho que dos talvez agora no futuro, conforme essas tecnologias de modelos de linguagem forem avançando e consumindo mais espaço do que é feito, talvez no futuro inteligência artificial... Eu acho que hoje em dia já é, né? Quando tu fala inteligência artificial, o pessoal pensa no chat GPT, Sim. né? Então, tem esse dinamismo do conceito, né? Mas eu acho que é importante a gente saber que inteligência artificial já incorporou e, de certa forma, ainda incorpora várias vertentes diferentes e que o chat GPT e os modelos de linguagem... Quer dizer, o chat GPT é um caso específico de um modelo de linguagem, que é um caso específico de um modelo de machine learning, que é um caso específico de inteligência artificial, né? Então, na verdade, é um campo muito mais amplo, né? Mas hoje em dia tá sendo muito focado. A gente identifica, assim, é um exemplo, né? A gente, até lá, um dos nossos primeiros episódios, a gente falou da inteligência artificial e essa questão das ameaças para a vida humana, né? A gente fez um capítulo, assim, com o Eduardo Arruda e com a Maria Cláudia Cachapuz. E foi aquela coisa bem de filmes de 2001, Odisseia no Espaço. A gente assim, meu Deus, a inteligência artificial vai roubar nosso lugar, né? Como que fica a humanidade? Então, é um debate bacana para o pessoal revisitar e depois volta para este, né? E aí, essa questão... aqui a gente está fazendo esse recorte, então, a partir daí, desses conceitos. Com a arte, eu queria... No teu entendimento da inteligência artificial, ela faz arte, ela produz arte? Na tua visão de artista e na tua visão, né, da tecnologia. Depois eu vou perguntar isso para a Lisiane, ver se ela valida ou não no direito. Sim. Pois é por isso que eu acho Como é que tu sente isso? Sim, por isso que eu acho que eu já comecei tentando fazer essa distinção, né? Sim, aham. Porque dependendo do que tu considera inteligência artificial, a resposta pode ser sim, não ou talvez, entendi. né? Então, geralmente, hoje em dia, quando se fala que é esse termo de AI art, né? Que seria a arte de inteligência artificial, também está se falando de uma coisa que é extremamente específica, que é modelos geradores de imagem que são treinados em datasets muito vastos, que são coletados na internet a partir de raspagem de dados, que é basicamente, né, tu coloca um robozinho ali para baixar um monte de imagens da internet, e daí tu constrói um dataset enorme. E, enfim, depois talvez a gente possa falar sobre as reverberações éticas desse tipo de coleta de dados, né? Mas então daí as pessoas se referem a AI Art como isso, né? Eu tenho uma visão de que a inteligência artificial é uma coisa mais ampla, né? E, portanto, eu acho que, em muitos casos, tu pode usar a inteligência artificial de uma maneira criativa no processo artístico e de uma maneira que não desrespeite os direitos autorais, né? Mas esse uso específico, que é o que acabou recebendo a fama, eu acho que
Eu tenho dificuldade em considerar isso um processo artístico válido. Eu acho que é muito mais parecido com plágio, Entendi. uma automação de plágio, do que uma elaboração artística, né? Então, a minha resposta, tentando resumir, depende, né? Depende de que tipo de uso de inteligência artificial tu vai A gente fazer. está fazendo para criar essa arte. É. E agora eu trouxe aqui como uma anotação, uma referência, porque também quando a gente está nesse universo inteligência artificial, a gente pensa no chat. Então, e também chamou muito atenção aquele comercial da Elis. Vou trazer aqui para a Lisiane comentar. Por quê? Ali a gente tem a imagem dela, a gente tem a voz, e aí também, para esclarecer, o que tem ali? Direitos autorais, tem direito de imagem, tem direito... O que tem ali tudo misturado? Porque, recriaram a Elis. O que a gente está falando ali? É muito interessante a tua pergunta, Jennifer. Porque, assim, a gente tem, sim, as duas coisas, mas não está bem misturado. Por quê? Tanto o direito de autor, o direito de ser autor, de criar algo, né? Como o direito à própria imagem, são direitos de personalidade. É aquela categoria jurídica dos direitos que emanam da nossa condição humana, da nossa situação de seres humanos. Então, assim, são relacionados de alguma forma. E aquela propaganda comercial, né, aquela publicidade, de fato, ela traz as duas coisas. De um lado, nós temos, sim, direitos autorais sobre a música, eventualmente, que pode ser da gravadora, pode ser dos sucessores, ou pode ser de um terceiro que tenha adquirido os direitos de explorar a gravação. E a gente tem também os direitos, eventualmente, de vídeo, de quem fez aquele vídeo, que também são direitos autorais. E a gente tem o direito à própria imagem, que seria exclusivo da Elis, né? Eu tenho o meu direito à própria imagem, tu tens o teu, o Marcelo tem o dele. Só que, depois da nossa morte, quem fica responsável de evitar abusos, quem tem a titularidade de proteger esse direito de imagem, são os sucessores, né? E ali, o que parece ter acontecido foi uma iniciativa dos sucessores de ceder esse direito de imagem para fazer aquela publicidade. Para que ela fosse recriada por inteligência artificial. A figura da Elis Regina foi... Acho que o pessoal aqui está nos ouvindo, todo mundo viu esse comercial, né? Sim, e e tem foi... a música do Belchior, e aí entra a Elis Regina cantando com a filha Maria Rita, e ela é reproduzida por inteligência artificial, né? Exato, conduzindo um veículo que é o que está Que é o patrocinando da esse propaganda. reencontro, Isso. né? Mas é muito questionável, e aqui também a gente tem a questão Já entra na questão da ética. ética, né? Se ela gostaria de ser ressuscitada ou não para vender veículo, né? Para Isso. fazer essa... Sim, se estaria apropriado dentro daquilo dentro que ela do seu almejaria. histórico de vida. Hoje em dia, que a gente reconhece essa tecnologia, que é o deepfake, e que é considerada ainda uma tecnologia de risco limitado, ela não é nenhum dos objetos de maior preocupação, vamos dizer assim, de regulação no âmbito internacional. Quem reconhece isso já consegue se antecipar em diretivas, ir no cartório, fazer um testamento e dizer, olha, quero que meus filhos possam usar, não quero que usem, porque tu tem um enorme mercado, sobretudo quem é celebridade, quem é artista, que isso poderia ser empregado no futuro. Sim. Mas no tempo da Elis nem se sonhava com algo assim, né? Sim. Acho que a Madonna disse que não quer que tenha. Imediatamente, né? A imagem. Madonna fez, mas não foi a única, teve vários. Mas ali a gente está falando de direito de imagem, não direito autoral, só para a gente deixar claro. Na questão nessa questão da reprodução pela inteligência artificial, ali não está em jogo um direito autoral propriamente dito. Só da música, da gravação e da pessoa que fez o vídeo. Ou quem deu as fotografias para serem usadas no deepfake, porque alguém fez aquela imagem, ela não foi totalmente reconstruída, né? Ela tem uma base de dados, como disse o Marcelo. Então, nesse sentido, poderia haver uma discussão autoral, mas eu acho que o mais prevalente ali é o direito à própria imagem da Elis, a quem incumbe proteger, hoje, né? No nosso sistema que hoje está sendo rediscutida a questão de herança digital, tudo isso, né? Ó, eu vou falando aqui, pessoal. A gente está num episódio, eu me lembro de outro, que a gente teve um também sobre herança digital, né? Então, com a Cíntia Burilli e com o professor Salomão, porque ele também tem todo ele é um personagem, o professor, que tem todo um trabalho desenvolvido na internet, de cursos, então. E aí, essa discussão veio, né? O que fazer com aquele patrimônio que está ali? E hoje a gente não tem no direito muito bem estabelecido. É que é um acervo
enorme, né? Que não necessariamente é de natureza patrimonial. Antes eu falei para ti que os direitos autorais são, então, essa emanação do espírito humano, que são protegidos por terem natureza literária, artística e etc., científica. E eles têm uma dupla proteção na lei, uma proteção da parte patrimonial e do aspecto moral, né? Então, além do aspecto patrimonial, que é quem é o titular, aquele que foi o criador, ele sempre vai ter direito de reivindicar a autoria, de exigir a integridade. Então, é um tema bastante complexo. Sim. E, nesse caso específico, de uma pessoa já falecida, que por deepfake foi utilizada a sua imagem, podia ser sua voz, né? Outra maneira pela qual ela fosse reconhecível, para uma outra criação que fez uso da inteligência artificial, a gente está mais no âmbito da proteção dos direitos à própria imagem do que no direito autoral em sentido estrito, porque o autoral a gente encontra a base, né? E aí, a gente falando dessa questão da arte, eu trouxe lá, né, Marcelo, que tu falas que tu tem experimentos na arte generativa. O que é arte generativa? Pra gente que não está bem dentro do conceito, se é um conceito, explica pra gente. Esse é outro conceito que eu tento tomar um cuidado para definir, porque eu sinto que essa onda dos geradores de imagem e da IA, como ficou popularizada a IA generativa, na minha visão, afetou negativamente a área de experimentação artística que eu tenho, né? Que é a arte generativa, que é por causa da palavra generativa que está nos dois termos, só que são duas coisas que não são necessariamente relacionadas, né? Então, às vezes, eu tenho uma visão contrária dessa arte generativa gerada por IA no contexto de modelos treinados nesses datasets raspados da internet. E daí, às vezes, eu falo que, sou artista generativo, as pessoas, então tu mexe com esses modelos. Eu fico, não, eu sou muito contra, né? Mas, então, para explicar o que é a arte generativa de fato, né? A definição, acho que mais simples é que é um campo de experimentações artísticas que usa a programação de computadores como um meio ou como uma ferramenta para chegar até um resultado final, né? Então, é uma definição bastante ampla, né? Porque tu pode usar quaisquer técnicas computacionais existentes, não necessariamente inteligência artificial. Não tem a ver necessariamente com inteligência artificial, mas tu pode usar, né? Às vezes eu uso, né? Mas eu tento usar de maneira ética, respeitando... Sim, que nós vamos entrar nesse debate os direitos autorais, Onde é que a coisa pega, né? Mas aí, e perguntando para a Lisiane, e esse tipo de arte ali, que fez um conceito amplo, enfim, nós temos proteção no nosso direito autoral para isso? A nossa legislação prevê esse tipo de arte que é produzida a partir do uso do computador? E isso entra nas nossas normas ou não é um mundo à parte que não está disciplinado ainda? De alguma maneira tem que entrar, né? Porque o ordenamento jurídico brasileiro, ele não tem lacunas. A lei pode ter, né? Mas como a gente tem princípios, o juiz vai ter que resolver. Então... Se o assunto chegar no tribunal, vai ter que ter uma resposta. Vai ter que ter uma resposta. Mas o que eu podia te responder nesse momento é o seguinte, ó. A nossa disciplina de direitos autorais, ela é toda concebida, como eu procurei no início dar essa antecipação, sobre o alicerce de ser humano, proteção do ser humano, proteção da personalidade do ser humano. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem necessariamente uma base de dados imensa, né, que pode ter sido feita por meio dessas empresas que vão buscando, vão inserindo coisas, ou mesmo captado por raspagem, como o Marcelo disse, mas essa base de dados, ela é boa, ela é ruim, ela é verdadeira, ela é falsa, é tudo que é cooptado para dentro dessa base de dados imensa. É também o algoritmo e é também o usuário que vai lá no final e provoca, né, aquele resultado. É a pessoa que pediu para o ChatGPT faça uma redação sobre, né? Então, tu tem... Escreva um livro. Escreva um livro, mas ele vai escrever usando as bases que ele tem, né? Ele vai responder, ele vai gerar usando as bases que ele tem. E isso hoje, como é produto desse complexo que é a base de dados,
que é o algoritmo e que é o usuário, e não tem uma disciplina específica, a gente tem sim a regra geral, e a regra geral é proteger a criação humana. Então, eu te diria que hoje o ordenamento jurídico Não brasileiro, trata especificamente esse disso. resultado, esse Não output, seria. eu não vou chamar de obra, porque não é algo feito por um ser humano, né? Esse resultado da inteligência artificial hoje não é protegido pelo direito brasileiro no âmbito dos direitos autorais. Poderia, por exemplo, receber algum tipo de tratamento se estivéssemos falando numa escala comercial, industrial, no âmbito da Marca. concorrência desleal, por exemplo, se fosse uma outra coisa. Agora, Entendi. como arte, como autoral, como não é uma emanação da personalidade do ser humano, protegido não está. Precisaria que nós, seres humanos, por meio do Congresso, né, por meio dos nossos legisladores, fizéssemos uma lei abdicando dessa prerrogativa de sermos autores exclusivos, né? Sim. E autorizando esses seres artificiais a também serem Contribuírem. titulares. É. E isso seria numa. E aí, quando tu entra. Tá, agora veio duas perguntas na minha cabeça. Assim, uma é: isso tem a ver com a quantidade desse recurso que é utilizado? Porque o Marcelo estava dizendo, não, eu posso usar alguma coisa de computação, eu posso usar alguma coisa de inteligência artificial na minha arte, mas eu que estou criando. Será que muda alguma coisa? De eu chegar para o chat e dizer, faz uma poesia assim, falando de flores. E aí, bom, aí não tem criação nenhuma. Mas se ele usa um pequeno recurso, aí o Marcelo diz em que hipótese que ele pode usar, e a grande parte da criação é dele, aí poderia? Agora me vê assim, como um pintor que usa tinta e usa... É um recurso? Pode ser visto como um Que tu recurso? acha, ou Marcelo? não dá? Essa construção aí está muito forçada. Não, é uma pergunta interessante que é de muito difícil resposta, porque vai depender muito do Casos modelo. concretos também. É que eu acho que até a Lisiane fez uma boa... Ela dissecou bem o funcionamento dessas tecnologias de inteligência artificial, que eu penso que faz sentido tu quebrar ela em vários componentes. São 4 componentes. São os dados, o modelo matemático, a implementação do modelo matemático, que compõe, de certa forma, o produto, né? O software, né? E daí tu tem, eventualmente, o input do usuário, né? Que vai ser o prompt, né? Que ele vai dizer, faz isso, faz aquilo, ou as modificações que ele vai fazer. Então, se tu juntar esses 4 componentes, tu tem um resultado final, que vai ser que eles vão chamar de arte, né? E a questão é, quais desses componentes tu tem direito de uso, de reprodução ou de treinamento? Geralmente as pessoas não têm... O problema é o primeiro componente, que é os dados. Né? Então, a princípio... Porque os dados já estão lá, eu não criei, eu estou usando. É nesse sentido. Sim, mas até... Tu pode usar dados... Quer dizer, tu vai ter que usar dados se tu for usar um negócio de machine learning. Mas tu poderia usar dados... tu poderia, por exemplo, fazer... E tem artistas que fazem isso. Tu poderia fazer um dataset próprio teu de dados, e daí tu tem direito de uso de todos eles, né? Uhum. Ou tu pode treinar em dados que estão no domínio público, né? Então, tem várias opções que tu pode fazer. E que aí tu tá entrando nessa questão do dilema ético da utilização desses fatores. Mas vamos dizer que a gente conseguisse superar. A gente nem entrou ainda, mas depois a gente volta. Uhum. Mas vamos dizer que esses dilemas éticos estão resolvidos. É público ou tu criaste. Nesse caso, que ele tem esse database que ele mesmo criou, ou que são públicos, o que ele produzir é arte protegida? Volta a pergunta. Eu acho que por não. enquanto, não. Não Porque enxergas assim dentro não do vai nosso ser ordenamento. ele que produziu. Nós estamos falando da arte generativa, né? Do que seria a IA generativa. Não vou usar arte, vou me consertar Sim, aqui, tá. né? Então, assim, foi a máquina, em última análise. Foi um produto de uma Entendi. composição matemática que utilizou a base de dados e que gerou aquele resultado e que não entra dentro do conceito que a gente tem de obra autoral, porque não tem originalidade, Tá. não tem emanação da personalidade. Então, nesse sentido, para mim, seria indiferente a quantidade Entendi. e seria também indiferente a intencionalidade. Eu quero criar arte, logo arte é. Não é pela declaração do artista que virou arte, né? Entendi. Então, acho que isso, para mim, seria indiferente. Eu tenho uma visão um pouco diferente, mas assim, de modo geral,
É até perigoso falar, porque às vezes eu geralmente estou na posição de tentar questionar, né? Criticar esse uso que é feito da inteligência artificial, mas às vezes eu faço ressalvas, assim. Eu até cito um exemplo da Helena Sarin, que é uma artista, não lembro agora a nacionalidade dela, que ela faz, assim, ela foi uma das primeiras a fazer AI art antes dessa onda dos geradores de imagem. E ela, assim, popularizou o conceito de tu criar um dataset próprio de imagens, então são todas artes dela. Ela faz as artes, depois ela treina o modelo nas próprias artes e ela calibra, assim, ela tem um bom entendimento matemático do que ela está fazendo, de modo que os resultados que ela gera são intencionais, apesar de ela estar usando a tecnologia, né? Então, tem esses casos de borda em que daí eu não estou falando do ponto de vista jurídico, né? Até porque eu não tenho propriedade. Sim. Mas a minha opinião, assim, se fossem me consultar, sei lá, eu diria que não, mas isso aí Tecnicamente seria uma criação eu artística penso que seja uma criação artística, sabe? Nesse Uhum. caso. Mas é um caso muito específico, não é assim que as pessoas usam. As pessoas Sim. usam com datasets que são roubados, né? Sim. É por isso que tu disse que na tua visão tá muito intrincado a questão da origem desses dados Pra mim, com sim. a produção final. E a Lisiane está entendendo que hoje, pelo menos, a gente não tem uma disciplina exatamente, independentemente de onde venham esses dados. Não, para a o proteção de usuário que direitos senta e autorais. pede para o chat GPT, escreva minha história, a poesia das flores, Sim, né? O poesia teu das exemplo, flores. ele jamais vai ser o autor daquela poesia. Isso não tem sim, como arrumar. Concordo totalmente. Mas nesse caso dessa artista muito específica que trabalhou os próprios dados, Mas talvez aí a gente consiga... tem uma criatura, um monstro, assim, uma quimera, né? Porque é uma criatura que fez os desenhos, fez a base de dados, fez a matemática, fez Tá, mas essa merece, o então, uma proteção software. autoral. E ela é usuário ou é usuário são terceiros? Não, é ela. E ela é usuária. Se ela fez tudo, Aí, né? nesse Me caso, parece que em alguma sim, medida... que é muito raro que ocorra. Mas Não, ela é uma defensável. exceção, assim, que não vale... É até perigoso, é isso que eu falei, é até perigoso citar ela, porque Sim. parece que tu tá, de certa forma, perdoando o uso que realmente é feito dessas tecnologias, que não é um uso artístico nem ético, né? Sim, tá. É desrespeitoso. E aí, falando, então, adentrando agora nessa situação ética, o que é problemático aí? Aí a gente tá... Aí agora nós estamos num outro viés, né? Que é tu roubar essa arte que está ali, que daí tem um direito de autor que deveria ser protegido, Uhum. né? Vamos explicar para o pessoal, para a gente traduzir assim, em miúdos, tecnicamente, do que a gente está falando. E aí depois a Lizzy fala da questão dos direitos, dessa arte que não está sendo protegida porque eu estou buscando. É isso, né, Marcelo? Eu estou pegando Sim. informações artísticas, essas sim seriam artísticas, que estão na rede, e eu puxo para criar um trabalho autoral, entre aspas. Sim, sem sim. nenhum compromisso de pagar direitos ali. Não. Isso é um outro viés. Porque eu estou tentando explicar aqui como é que faz isso aí, computação, né? Mas fala aí, vamos ver se a gente consegue simplificar para quem nos escuta. Acho que sim, acho que dá. Pois é, isso que eu acho interessante, tu trouxe esse ponto, que daí eu posso citar uma questão que eu acho que é interessante, até nessa intersecção entre o mundo jurídico e a inteligência artificial, que é o conceito que tem sido defendido por alguns coletivos de artistas que estão atuando contra esses modelos treinados em arte roubada, principalmente na Europa, que é o conceito de direito de treinamento, né? Que é porque tu tem na legislação e às vezes nas licenças que tu licencia um trabalho e tu diz assim, esse trabalho eu licencio, eu abro ele o direito de uso, mas não de adaptação. Ou pode usar, mas não pode usar comercialmente. Então, tem vários tipos de uso que tu consegue separar, né? Isso existe nas licenças que existem hoje em dia, mas não existe o conceito, por enquanto, do direito de treinamento, que é, olha, eu permito que tu use para uso comercial, eu permito que tu adapte, mas eu não permito que tu use para treinar um modelo de inteligência artificial. Que eu acho que é mais ou menos parecido com esse conceito da Madonna, e que eu não sei se é exatamente isso, mas eu acho que ela colocou uma cláusula específica lá no negócio lá do testamento dela, que é tipo, não quero que treinem, especificamente eu não quero que treinem modelos de inteligência artificial. Talvez ela até permita que o uso da imagem dela seja feito depois da morte dela, mas tem não essa por questão... inteligência artificial. Então, mas eu dei uma volta e acabei não respondendo exatamente o que tu falou, mas então... O que o pessoal que é proponente desse uso, que eu considero antiético, desses geradores de imagem, e também se aplica a geradores de texto, o que eles dizem? Eles sugerem que tu pegar, raspar esses dados e colocar dentro do modelo
entra dentro daquele conceito de fair use, que eu não lembro como é que é o nome em português, mas sabe... Nós não temos no direito brasileiro. Ah, Seria não um existe. uso justificado, mas a gente não tem no Não Brasil. existe. É que eu acompanho o pessoal da gringa mesmo, né? Mas eles falam muito isso, né? E eu acho que isso diz muito sobre o fato de que a gente está numa espécie de vácuo legal, assim, né? Que é, tipo, é preciso que se estabeleça esse conceito de direito de treinamento, né? Porque senão as pessoas podem simplesmente alegar que é ok, porque a tecnologia é uma coisa nova, porque é uma coisa que é de difícil compreensão, eles dizem, tipo, olha, num contexto em que seria considerado plágio se um humano fizesse, a gente está considerando que é uso justificado se a gente, na prática... Se a tecnologia alcança. Então tu coloca uma caixa preta no meio, que é a inteligência artificial, que eu acho que é interessante a gente pensar que é como se ela fosse uma espécie de... Esse software de inteligência artificial, ele tem que ser pensado como um software que ele contém insumos, e os insumos são os dados, né? E daí o exemplo que eu gosto de citar, assim, que claro, é um certo exagero, mas eu acho que faz sentido dentro do argumento, que é tipo, olha, se eu fizesse um software, pensando no software mais simples possível, que é um protetor de tela de computador, e esse meu software contivesse uma base de dados de um monte de imagens que estão protegidas por direitos autorais, que não permitem a reprodução e não permitem uso comercial, e eu criasse esse software, distribuísse e vendesse para as pessoas para elas usarem o computador delas, nesse caso ficaria claro que tu tá desrespeitando direitos autorais, né? Porque tu tá pegando como insumos um monte de dados que tu não tem direito de usar né, em uso comercial, tu tá colocando ali no teu software. O fato de IA esse uso da IA dos geradores de imagens ser considerado aceitável tem muito a ver com a obfuscação da tecnologia e o fato de que as pessoas não entendem, e as pessoas que estão ganhando dinheiro com isso, elas se aproveitam do fato de que as pessoas não entendem para colocar essa caixa preta no meio e dizer, não, é muito complicado, mas confia em mim, que eu não estou desrespeitando, mas tu tá usando como insumo uma coisa que tu não tem direito de usar. Entendi. Né? E assim, trazendo assim, na tua fala, tu traz, acho que é fácil a gente entender assim, imagens, fotografias, por exemplo. Fotografias que estão ali, e aí tu diz, se eu fosse usar isso no protetor de tela, a gente fica nítido que não pode, se eu sou fotógrafo, tu teria que, né? Agora, a inteligência artificial pode usar isso de qualquer forma para criar alguma outra fotografia parecida a partir daquilo ali, e aí ninguém diz nada. É mais ou menos isso? É essa a lógica, né? Tá. Mas eu acho que é um argumento meio perverso que se faz, Entendi. sabe? E É aí... que, na verdade, a discussão... E essa fotografia está protegida ou não? Deveria estar? Assim, o resultado... Eu tô trazendo assim a imagem, uma fotografia para o pessoal entender assim. O resultado direito desse da IA fotógrafo. hoje não está protegido aqui no Brasil, porque esse é o Tá, cenário e aí, com a lei como que é a gente tem. Tá Mas internacionalmente? o que necessariamente está protegido? As fotografias que você usou na base de dados, os textos que tu colocasse na base de dados. Sim. Então, se pegou livros, poesias, imagens, pinturas, o que você colocou na base de dados, se tiver sob proteção do direito autoral, deveria ter sido com autorização do autor ou do detentor dos direitos autorais, se fosse outra pessoa, né? Inclusive jurídica. Mas esse sim deveria ter tido a retribuição. A discussão que hoje se dá é se o inserir essas informações no banco de dados, se isso seria uso, porque tu não está automaticamente aplicando em outra coisa, né? Tem o potencial de ser aplicado. Mas eu acredito que sim, porque a lei não excetua. A lei não fala em uso transitório, em uso temporário. Ela fala que o uso precisa ser autorizado. Então, tudo isso que está em base de dados de inteligência artificial, esses bancos de dados imensos que o ChatGPT usa e que as outras tecnologias similares, né, que geram imagens, que criam músicas, fazem, esses mesmos dados deveriam ter sido protegidos, reconhecidos na inserção no banco. Né? Deveria ter havido autorização e retribuição teoricamente, do autor. Está burlando o direito autoral. Se entrou ali sem autorização específica. Teoricamente, Outro dia um amigo me disse, que bonita essa foto. Ele postou, né? E ele disse, eu achei legal, um vizinho postou, eu peguei e postei. E daí, isso pode? Sem dar o crédito. Eu brinquei pra ele, olha só, vou fazer um podcast lá. Vou perguntar. Esse é o problema da gente não ter... da rede se perde. Ele achou bonito e postou também. Mas ele não disse de onde veio. Que a gente não tem o tal do uso justificado. O direito norte-americano, common law, o direito inglês, resolve isso fácil.
não está visando lucro, né? Sim, Qual a foi o pessoa ali propósito? tá inocentemente, achou bonito e reproduziu aquela Isso, imagem. porque o fair use, ele olha o propósito, o motivo, a extensão do que está sendo usado, e aí, eventualmente, pode haver a conclusão por ser fair, né? Por ser um uso justificado. Que Agora, o a autor gente não foi tem isso lesado aqui, ali. né? Entendi. Agora, a gente não tem isso aqui. Aqui, nós, usuários, né? Eu sou uma semi-usuária, vamos dizer assim, mas quem usa muito rede social é um ofensor quase que contumaz, porque pega foto Sim. de outros lugares, pega texto de outros lugares, pega música de outros lugares e não referencia. A nossa lei permite se houver referência. Teórica, assim, a grosso modo. Se houver uma citação, se for um caso de citação, sim, mas o mínimo que tu precisa é a referência. Tu precisaria Há também casos que ter teria a que ter retribuição. retribuição. Porque todo o uso do direito do autor, ele se pressupõe prerrogativa do autor, né? E só se pode dizer que se tem os direitos autorais se houve uma transferência que tem que ser onerosa, né? Ou pelo menos tem que ser expressa, para ser mais Ou tem a clara. questão do tempo. Depois de 70 anos né? contados do 1º de janeiro subsequente da morte do autor. Ali fica de domínio público, vamos dizer. Aí pode usar. Pode pegar a fotografia. Aí pode pegar a fotografia. Mas hoje em dia o que a gente tem é essa vaguidão. E assim, como é que as redes sociais lavam as mãos, né? Nas suas condições ali. O usuário, quando acede, ele diz assim, ó, tudo que eu fizer não é responsabilidade do Instagram, não é responsabilidade do Facebook, não é responsabilidade do YouTube, é responsabilidade só do usuário. E aí, claro, muitas vezes, a grande maioria das vezes não dá nada, nenhuma consequência, nenhuma repercussão jurídica, porque esses gigantes de direitos autorais, os grandes músicos, os grandes artistas, não vão sair perseguindo individualmente todas as pessoas que usam. Mas isso não torna dois errados não fazem um certo, Sim, né? não quer dizer que não está sendo burlado. É difícil de... E, tecnicamente, quando a gente faz o uso dessa fotografia, um fragmento dessa fotografia, agora voltando lá, especificamente para um uso com a inteligência artificial, como tu diz, né? Então, eu peguei a foto aqui do vizinho, mas eu só peguei um pedacinho que tinha um cantinho lá, da janela, lá, um solzinho que refletia, e transformei numa outra coisa. Como que a gente identifica que houve essa utilização? Tecnicamente é possível, Marcelo? É possível. Rastrear isso para poder cobrar numa ação judicial, se a pessoa quiser. Não, é possível, o autor é possível. cobrar. Mas é uma outra coisa que é muito complicado essas questões, porque tem muitas exceções e tem muitos detalhes, assim. Mas, por exemplo, para citar, assim, posso citar o caso mais extremo, que é, tu consegue, que daí é até uma questão para direitos autorais, assim, que é curiosa, assim, que é, tu consegue, usando esses geradores de imagem, existem técnicas que não são tão sofisticadas que te permitem fazer com que o gerador de imagens regurgite imagens que estão contidas no dataset de treinamento. Então, por exemplo, tu pode pegar uma imagem que está protegida por direitos autorais, que foi colocada no dataset de treinamento, tu faz um certo... usa uma certa técnica ali e ele gera a própria imagem com algum ruído quase imperceptível. E essa imagem agora, ela tá nesse vazio legal que daqui a pouco ela não tá mais protegida por direitos autorais. Ela migrou para um outro espaço, vamos dizer. Então, esse seria o caso mais extremo, assim, né? Que é tipo, pô, tu consegue usar essas tecnologias para fazer uma espécie de lavagem de direitos autorais, né? Ou pelo menos os proponentes dessas tecnologias defendem que isso seja possível. Sim, tipo, caiu na rede, tá no mundo e todo mundo pode pegar. Meio que um pouco assim, essa cultura de tu poder pegar qualquer coisa. Exatamente. E fazer essa lavagem, mas não pode, continua não sendo adequado. Eu lembro que tu tinha comentado da outra vez que, nesse caso, talvez poderia se considerar que tu tá desrespeitando direitos autorais. Mas daí tem um caso que é, digamos, no meio termo, que eu gosto de citar o caso do Greg Rutkowski, que é um artista polonês que faz umas pinturas lá. E ele faz umas pinturas de fantasia que o pessoal gosta bastante. E o pessoal gosta bastante de usar o nome dele nos geradores de imagem, o Stable Diffusion, o gerador do Bing, todos esses geradores de imagem que tem, o DALL-E. O pessoal usa o nome dele no prompt porque gera resultados que são considerados por muitas pessoas esteticamente agradáveis. Ele é o cara que foi mais plagiado por essas tecnologias, assim, ele tem, tipo, o nome dele foi usado em prompts centenas de milhares de vezes. Sim, né? A pessoa já busca ele que já sabe que vai dar certo. E os próprios desenvolvedores das ferramentas de geradores de imagem, eles recomendam
para os usuários. Eles dizem, olha, usa o nome desse cara, Sim. que é contrário, que não quer que se use o nome dele, né? Não existe o consentimento dele, ele não recebe retribuição e não recebe compensação financeira, Sim. né? Nem crédito. E o pessoal tem como prática comum usar o nome dele para fazer uma espécie de plágio, que não é um plágio tão descarado quanto tu gerar uma cópia exata da imagem. Uhum. Mas eu acho que é um plágio, né? Tu tá usando o estilo Pois é, dele sem que o cara seja é um acreditado, plágio. né? Bah, tem tanta coisa aqui que eu fui ouvindo e fiquei um pouco reticente. Eu parei até na observação anterior, assim, eu pego uma fotografia e crio uma outra coisa. Isso pode. Tá lá no artigo 46, inciso 8 da LDA, tá lá na fotografia, não sendo por IA, se for por um artista que de fato criar algo novo, pode fazer, e inclusive esse resultado vai ser ele mesmo protegido pelos direitos autorais. E com relação ao plágio, eu discordo do Marcelo, não existe direito à exclusividade de estilo. Então, assim, não é porque eu estou usando o estilo de alguém que eu necessariamente estou plagiando, né? O que é protegido é o resultado, é a obra. Então, eu não posso Mas se ela usar... fica muito, muito similar, aí poderia Sim, ser. aí é a obra, mas não o estilo. Eu estou só atenta às palavras, à terminologia. Sim. Tu tá falando do ponto de vista jurídico, né? Eu tô falando do ponto de vista moral, sei lá, né? Ético, Então, assim, não existe... Não é porque a Chanel fazia, sei lá, bolsas com correntes, que mais ninguém pode botar uma alça com bolsa de corrente. Sim, porque o direito autoral, ele transita nisso também, essa questão de tu poder também deixar espaço aberto para outros criadores. Exato, a pessoa tem que encontrar a sua criatividade Referências, e, seriam eventualmente, pela referências. referência. Exato, Entendi. exato. E aí a dificuldade quando a gente entra nesse mundo da computação, das inteligências, é o que é referência, o que é cópia, o que é... Sim. Como tu diz assim, eu faço uma... Como é que eu vou dizer? Falta a palavra. Uma maquiagem, assim, e na verdade, no fim, era a mesma coisa. Ou é só o estilo que eu tô me apropriando, né? Sim, Essa que é a sim. dificuldade. Muito... Aí, isso aí, gente, então nós temos que ter dois peritos. Um da computação e o outro do direito. Tem que ser Vamos interseccional, ter que né? chamar a Marcela Lisiane nos casos difíceis para poder identificar, né? Acho que só quem estuda profundamente os dois conteúdos vai poder dizer, no caso concreto, se existe ou não algo a ser protegido, Mas de que forma, só em que pra, limite. pra fazer um comentário, eu acho que É muito apesar de a difícil gente de a gente ter... tá tateando ainda, né, É. nesse tema. Mas eu acho que apesar da gente ter tido, assim, uma discordância sobre essa questão da nomenclatura do plágio, agora no final, eu acho que a gente concorda na parte que é a entrada, né? Porque eu acho que o problema... Sim. Eu tô citando como exemplo anedótico esse caso do Greg, mas o problema não é exatamente que estão plagiando ele. O problema é que está sendo desrespeitado os direitos autorais dele na hora que eles são alimentados na ferramenta, né? No final, se isso fosse respeitado... Daí acho que tá tudo liberado, né? Esse que é o problema. Lisiane, tem alguma coisa internacional? Até eu tinha notado aqui, a gente vai ter um capítulo no Código Civil na reforma sobre direito Código digital. Civil- Isso vai entrar? O Código Esse tipo de Civil é questão? para tratar agora, nesse projeto de atualização, de temas de direito digital. É para ter um capítulo sobre Isso, direito mas digital, que vai tratar dessa sucessão desse patrimônio que está online, que pode ser algo Herança não digital. comercial, vamos dizer assim, que são as imagens que a gente tem em nuvens, ou até redes sociais de celebridades, coisas que passam a ter um valor expressivo. Mas o que eu acho que é mais interessante de destacar é um movimento que a Europa tem feito agora, porque assim, o que vai acontecer com esse projeto do Código Civil Brasileiro, só Deus sabe, porque ainda vão sentar e conversar Debater. sobre isso, que eles já mais ou menos assentaram e que tem interesse em colocar um capítulo novo de direito digital, né? Mas se entra a parte autoral ali, tu Eu não tá contemplada. acredito que não. Não Acho tá que não está contemplada. E uma questão interessante é a Europa disciplinando o tema da IA, né? Porque eles resolveram fazer uma abordagem baseada em classificação de riscos, né? Então, vai ser agora uma regulamentação que categoriza as ações que a IA pode tomar baseada no risco que representam. Então, eles têm uma categoria que é o risco inaceitável, que é, por exemplo, uma IA que possa ser usado que vai causar danos a crianças, que faça uso de imagens, que ensine a se suicidar, né? Ou que faça uso de imagens de religiões, de crenças, para categorizar pessoas, criar um scoring social. Isso eles consideram inaceitável, isso vai ser proibido. E o que for feito de IA no âmbito europeu vai ter que passar por essa
Uma comissão, um comitê, alguma vai ter coisa que ser assim, uma validação. submetido, exato. Aí depois tem um alto risco, né, que envolve, inclusive, consultoria jurídica, está ali como categorizado como alto risco. E essas questões que a gente vem tratando aqui hoje, que é a inteligência artificial generativa, é considerado como risco geral. Então, vai ser necessário só instruir a pessoa que vai estar usando para que ela saiba, você está usando uma base de dados de inteligência artificial. O Mas isso para o usuário resultado final, mas disso essa questão da alimentação... também é obrigatória a referenciação. Mas só a referência. Na base, não, toda a inteligência artificial que for capaz de gerar resultados, ela vai ter que ter um sumário com tudo que está dentro, né? Com Mas toda o a base autor de tem que dados. ser Model card, consultado? eles chamam Eles- isso na computação. Né? É um sumário obrigatório da tá. base de dados. Tá, mas isso Né? protege o autor de alguma medida? Sim, porque ele pode chegar e dizer, olha, estão usando, eu quero receber a retribuição. Aí, tá. Então, na verdade, não é que vai ter uma regra que ele teria que ser... Para incluir, teria que ter autorização. Mas, na verdade, se incluiu sem autorização, eu posso Eu ir posso atrás. pedir. Tá, Isso. entendi. Então, ali, e eles caracterizaram isso, categorizaram, melhor dizendo, como um risco geral. Isso na isso- comunidade europeia que Na tu tá comunidade trazendo? europeia, na União Europeia, Europeia. que passou já e agora o parlamento vai apreciar nesse Tá. mês que vem. E eu achei muito curioso que o deepfake, né, que é essa geração de imagens, esse é categorizado como baixo risco. Então, é menos ainda requisitos que tem que ter de cuidado com essa inteligência artificial. Tu vê, né? E Então, o que o a gente aqui deepfake é logo baixo se surpreende risco. com o uso da imagem da pessoa. Sim. Né? É, Então, vão ter que porque fazer eu acho que isso entra, muitos os testamentos pra dizer o que Photoshops, que a as gente quer que manipulações faça. todas que as pessoas fazem. Entendi. Porque é eu muito a- difícil de controlar também. Também. Também tem isso. E né? nada impede que a pessoa que eventualmente se sinta prejudicada, né? Que Vá ela buscar. entre com uma ação de reparação pelo uso da imagem, por Sim. exemplo, uma outra Sim, coisa, né? Mas aí é outra questão. Tá. E só assim, vamos encaminhando para o final, pessoal, que já estamos... Tá muito legal aqui o assunto, porque a gente aprende muito, né? Ouvindo vocês e vai esclarecendo o público e vamos destrinchando. Mas, assim, eu queria que o Marcelo, eu sei que ele tem ali... O Marcelo fez algumas considerações do trabalho dele no estudo de como a gente pode prevenir de alguma forma, né, Marcelo? Sim. Coisas que a gente pode observar como usuário, enfim, para a gente entender o que está acontecendo ali e não, vamos dizer assim, na tua visão ética que tu traz, e não impulsionar esse tipo de uso. Sim, sim. Que tipo de coisa que a gente pode observar? Que o pessoal é tão leigo, todo mundo tá ali na rede, nem sabe o Não, que é tá uma rolando, ótima né? pergunta. Eu vou aproveitar a pergunta para fazer um gancho com uma coisa que concatena com que que foi falado antes, que é a questão do... que tu tinha mencionado essa questão de, tipo, mas essa legislação que está sendo feita na Europa, ela protege o autor, né? E daí tem essa questão de, é importante que tenha referenciado quais foram os autores do que está contido na base de treinamento, né? Mas uma demanda que esses coletivos de artistas têm feito, que eu considero válida, é que haja o opt-in, né? Existe o conceito desses geradores de imagem que eles chamam que é o opt-out, que é uma opção que eles dão que é tipo, tu tá se sentindo lesado pela nossa ferramenta e porque tu tem os teus dados dentro do nosso conjunto de treinamento, então tu manda um e-mail que eles nem vão ler, solicitando formalmente que a gente retire do nosso modelo os dados de treinamento. E o que os artistas estão reivindicando não, mas isso não é razoável, tem que ter o opt-in, que é vocês precisam pedir autorização Para incluir. Não adianta tu colocar, né, referenciar, Sim, e daí depois a tem que pessoa tem que descobrir, tirar. tem que achar que foi referenciado para depois É. solicitar. Então, teria que ser o contrário, né? Tá. E daí teria que ter mecanismos para compensação financeira, etc. Tá, então, isso feito que eu acho que tem a ver com a tua pergunta, né? Mas, digamos, do ponto de vista do usuário, assim, da pessoa, né? O que tu pode fazer? Primeiro, boa parte desses modelos, praticamente todos, né? Mas boa parte desses modelos geradores de imagem, eles são treinados em datasets que são obtidos por meio de raspagem de dados, que eu chamo de datasets de arte roubada, né? E que não respeitam direitos autorais, né? Então, quando tu tá usando uma ferramenta dessas, é importante tu ter consciência, dar uma leve pesquisada para ver qual é o dataset que está sendo usado, né? Algumas dessas ferramentas são usadas em datasets de domínio público, é preferível usar elas. Por exemplo, a ferramenta da Adobe, o nome é Firefly,
essa respeita direitos autorais. Eles só treinaram em dados que a Adobe tem direito e dados de domínio público, né? Ok. Isso é uma coisa. Outra coisa que são... Daí tem uma técnica que é preventiva para artistas e uma técnica que é ofensiva também para artistas. A técnica preventiva é um software chamado Glaze, que tu pode solicitar o uso da ferramenta, é grátis, que é uma ferramenta que permite que tu pegue a tua arte e tu manda ela para a ferramenta Sim. te manda, ela aplica uma pequena camada Um de... filtro, uma coisa assim. É um filtro, como se fosse um filtro de Instagram, só que é um filtro imperceptível para olhos humanos. Tem um ruído bem pequenininho, mas é muito perceptível para esses modelos de Deep Learning. Então, quando tu alimenta isso para um modelo para treinar, quando eles raspam esses dados e colocam para o treinamento, o modelo ele acaba ele enxerga aquele ruído e isso confunde ele, faz com que ele não ache... use, acabe não usando. Na verdade ele usa, só que ele enxerga o estilo de um artista que está no domínio público ao invés do teu. Ah, sim. Né? Não Então, copia, é uma espécie de não hacking, pode assim. usar. Tá. E então isso aí é muito importante usar, os artistas usarem, porque coletivamente, se isso for usado, a gente consegue proteger mais. proteger toda a comunidade. E tem uma outra ferramenta que saiu semana passada, que é o Nightshade, que é um grupo de pesquisa da Universidade de Chicago, que daí é uma técnica de envenenamento de dados. Então, o uso é o mesmo. Tu dá para a ferramenta, ele vai aplicar uma pequena camada que é quase imperceptível. Daí, quando tu for postar a tua arte, tu posta com essa camada. E quando ela for alimentada nesses modelos, ela vai envenenar o treinamento dos modelos e fazer com que eles tenham resultados inconsequentes. Então, é uma técnica ofensiva, uma maneira de, tu vai usar os meus dados sem o meu consentimento para treinar, daí eu vou... E não vai se encrencar daí, fazendo isso? Os proponentes desses modelos, eles reclamam que porque isso cai na legislação tal, de que a gente não sei o quê, mas, olha, uma tentativa de resolver. Porque, na verdade, eles não têm direito. Se tu tem uma coisa que está protegida por direitos autorais, né? Deveria ter sido visto. Não, olha, o assunto é complicado. Acho que a gente está, né? Eu não vou dizer engatinhando, porque tem muita coisa já vista, estudada, mas, assim, para a gente chegar no denominador comum de se sentir o artista seguro, tranquilo, eu acho que ainda tem que ter bastante caminho aí, né? reflexão. E no direito também, né, Lisiane? Então, tá, gente, nós estamos no nosso tempo. Alguma consideração final, Liz? Não, queria só renovar o agradecimento, dizer que foi um prazer estar aqui contigo hoje, com o Marcelo, trocando ideias, né, sobre esse maravilhoso mundo novo, que é o mundo da inteligência artificial relacionado aos direitos autorais. E vamos torcer, né, para que o nosso legislador continue privilegiando o ser humano e não e encontrar alguma outra maneira, talvez, de reconhecer esse produto da máquina, mas não equiparando aos direitos do criador, aos direitos autorais. Né? Ok. Marcelo. Vou ser bastante breve também, né? Eu acho que o que eu tenho de recado é que eu acho que a única maneira que a gente tem de resolver esse problema aí, que é uma grande encrenca, é pressionando os legisladores. E para que a gente consiga pressionar eles, é preciso que haja divulgação científica, né? Então, acho que é importante que as pessoas busquem se informar a partir dos divulgadores científicos sobre como funcionam essas tecnologias e especialmente do ponto de vista ético, né? Tá perfeito. Então, tá muito bom, gente. Eu agradeço novamente a presença dos dois experts aqui conosco. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio Inteligência Artificial e Direitos Autorais. Não esquece, se inscreve lá no canal do YouTube, ativa as notificações para você ficar sabendo de todos os nossos episódios. E vai lá e revisita episódios legais que vocês vão ver que a gente vai construindo uma teia de assuntos que acabam se entrelaçando. Então, é muito bacana. Confere lá que tem coisa bacana que vai ajudar aqui a compreender essa temática também, complementar. Bem, era isso por hoje. E espero vocês no próximo episódio de Notas sobre Nós.